Você aí que está trabalhando ou desejando atuar com a gestação, parto, pós-parto, questões emocionais, eu não sei se você já ouviu falar da teoria do apego, se você conhece a teoria do apego, mas existe um teórico que foi o mais conhecido. Ele começou a estudar e a desenvolver o que hoje a gente chama de teoria do apego, que é o John Bowlby. Então, John Bowlby, criador da teoria do apego, estava procurando descartar a teoria do impulso primário que influenciava fortemente o pensamento científico da época. E que essa teoria, Rafaela, do impulso primário que o Bowlby estava tentando descartar? Na época existia uma teoria científica de que os bebês e outros mamíferos, né, eles ficavam próximos à sua mãe por conta da amamentação. Então, eles estavam ali apenas querendo obter alimentação. E Bob estava achando isso, não concordava com essa ideia, né? Ele falava assim: bom, não acredito que seja isso que faz alguns animais e seres humanos ficarem próximos à sua mãe. E teve um experimento que não foi Bob que fez, foi um outro cientista chamado Harlow, e o experimento dele foi bem famoso também. Muitos de nós que fizemos psicologia do desenvolvimento aprendemos, né? Assim, alguns aprenderam, outros não, mas está na maioria dos livros de indicação de psicologia do desenvolvimento na graduação, que é um experimento chamado Mãe Felpuda e Mãe de Arame. Como que é a Mãe Felpuda e a Mãe de Arame? Esse cientista, ele fez uma macaquinha de arame e colocou nela uma mamadeira, tá? Então, assim, no peito da macaca de arame, ele colocou uma mamadeira ali, um bico que dava para o macaquinho poder mamar. E do outro lado, ele colocou uma macaca também, só que ele revestiu essa macaca com um tecido felpudo, tá? Então era felpudinho, gostosinho, então colocou ali na outra macaca, então deixava uma do lado da outra. A de arame tinha mamadeira, o alimento. A felpuda não tinha nada. E aí, então, esse macaquinho era submetido a um forte estresse. Então, se colocava ali um barulho intenso, com luzes, um forte estresse ali para o macaco, bebezinho recém-nascido, para observar a quem ele recorria na hora do medo. E o interessante é que o macaquinho, com medo, ele não corria para o colo da mãe de arame, aquela que continha a mamadeira, mas ele corria para o colo da mãe felpuda. Então, quando foi feito esse experimento, era o que o Bowlby precisava para ele poder contestar a teoria que existia do impulso primário da época, né? Que o impulso primário significava, então, que os seres humanos estavam com as suas mães por conta de alimentação. Mas Konrad Lorenz era um etólogo e ele foi responsável por introduzir o conceito de imprint ou estampagem. Então, Lorenz, ele descobriu que algumas espécies de aves, elas, quando saíam do ovo, a primeira coisa que eles veem quando saem do ovo é a sua mãe. Então, eles se agarram a essa mãe, eles vão para onde essa mãe for. Então, ele tentou verificar se existia, então, esse imprint, esse registro, essa memória, quando o pássaro, então a ave, sai do ovo e ele jogou uma bola. Então, em vez daquele pintinho, passarinho que saía do ovo, da casca do ovo, em vez dele ver a mãe dele, animal, ele via uma bola. E, interessantemente, os pintinhos, eles seguiam a bola por vários espaços. A bola era tida a mãe, tá? E isso é chamado de instinto, tá, gente? Porque ele está respondendo a um estímulo para o qual ele foi programado. Então, com isso, ele desenvolve a teoria do imprint ou estampagem, que também não tem essa relação muito, né, de amor, né? Então, ou de espécie, mas aquilo que cada espécie está programada também para desenvolver. Tem espécies que vão estar programadas para sinais sonoros, outros para sinais visuais, então vai depender da espécie, e não necessariamente a questão do amor, tá? Mas assim, o que instintivamente, o que aquela espécie animal está sendo programada para existir aí essa aproximação entre os filhotes e seus cuidadores, que na maioria das espécies é a mãe. Então, recém-nascidos da nossa espécie humana, eles apegam
a adultos, que são pessoas que a gente pode considerar assim, que são cuidadores, tá? Então, ele se apega aos cuidadores. Geralmente, a gente vai observar pessoas mais velhas que o bebê cuidando do bebê. Então, os adultos, por meio de modelos internos de funcionamento, que irão guiar as percepções individuais, emoções, pensamentos, expectativas em relacionamentos posteriores. Teve uma discípula de John Bowlby chamada Mary Ainsworth. Mary Ainsworth, ela era como se fosse uma aluna de Bowlby, digamos assim, né? Então, ela seguia os passos dele e ela também ajudou a fazer várias pesquisas. E dentro dessas pesquisas que ela fazia junto com John Bowlby, ela identificou padrão de apego seguro e padrão de apego inseguro. Isso é muito importante, porque John Bowlby, ele até entendeu que existe apego, ele falou sobre os comportamentos, né, observáveis que indicam apego, mas quem vai falar se o apego é seguro ou inseguro é essa discípula. Então, ela tem um papel importante aí. E, inclusive, ela vai categorizar o apego inseguro em apego inseguro ansioso, apego inseguro ambivalente, apego inseguro evitativo. Então, ela dá essas 3 categorias para o apego inseguro. Seria mais ou menos assim, ó, o ambivalente, apego inseguro ambivalente, seria o bebê amar e odiar a mãe, sabe? Ele vai pro colo dela, mas ele não olha no olho dela, sabe? Vira a cara. Então, assim, isso seria o ambivalente, quero e não quero. Então, aí a gente tem o apego inseguro evitativo. O apego seguro evitativo é aquela criança que às vezes evita o contato no olho com as figuras parentais. Ele chora, mas nem estende os braços para querer ser pego por aquela mãe, por exemplo, tá? Tenta evitar, evita. Então, e o apego seguro a criança, ela confia no adulto. Então, é uma criança que vai confiar no adulto, que vai explorar o ambiente. Então, ela se sente bem ali com o seu cuidador primário. E o fato é que se a gente tem apego seguro com os nossos pais, nós vamos ser adultos com comportamentos de apego seguro também. Já o apego inseguro é o inverso disso. Aquele sujeito, ele se torna um sujeito, inclusive, inseguro. Não confia em pessoas, não tem amigos, tá? Até tem colegas, e pode até ter amigo, mas não confia no amigo, né? Não é aquela pessoa que se abre e tal. Rafa, mas como que eu posso identificar no meu cliente ali, bebê, criança, na relação mãe-bebê, né? Se é apego seguro ou apego inseguro. A Mary Ainsworth, ela criou um modelo que a gente pode replicar, por exemplo, no nosso consultório, tá? Ela chamou de situação estranha. O que é a situação estranha? É como se fosse uma pesquisa clínica, tá? Então, sabe, para quem fez psicologia aqui, deve se lembrar que existia algumas salas onde a gente fazia atendimento clínico que ela era espelhada, né? Porque aí você conseguia ver do outro lado do espelho tudo que a pessoa estava fazendo na sala, mas quem estava na sala vê ali um espelho, não consegue saber que tem alguém atrás daquele espelho. Tá? Então, imaginem essa sala espelhada, então, onde Mary Ainsworth ficava atrás do espelho, e ali naquela sala, então, entrava a mãe, o bebê, primeiro só os dois naquela sala. E ali tinha brinquedos, jogos, para poder observar se a criança explora ou não quando ela está num ambiente estranho, porque aquilo é um ambiente estranho, a criança nunca entrou ali. Então, observa se com a mãe ali, ela se sente à vontade para explorar ou não aquele ambiente. Crianças com apego seguro se sentem seguras para explorar o ambiente, porque elas sabem que o adulto vai se responsabilizar e dizer para ela, não, sim, coisas assim. Uma criança que tem apego inseguro, ela desconfia desse cuidador, portanto, ela explora menos o ambiente, porque ela não tem certeza que se ela enfiar a mão na tomada, se aquele adulto vai estar vendo para falar para ela, não, não, sai daí, percebe? Então, aí a gente consegue já identificar no comportamento da criança se é um apego seguro ou inseguro só por conta dessa situação estranha, nesse local estranho. Mas não bastando estar nesse lugar estranho, ainda se solicita que entre uma pessoa estranha ali naquela cena,
tá? Vamos supor, entrou uma outra mulher ou entrou um homem ali naquela sala. E aí se observa a reação do bebê. O que ele faz, né? Se ele para de brincar, se ele vai para chegar perto da mãe ou não, se ele só vê e continua brincando, se ele chega perto do adulto. Então a gente observa, né, como que é a reação dessa criança. Então, muitas crianças quando chegam ao adulto, quando tem apego seguro, elas vão direto para o colo da mãe, elas chegam mais próximo da mãe para ver, né, qual é a situação ali, né, se pode ou não. E aí depois esse adulto sai da sala, tá? E fica mãe e bebê de novo, e depois se pede para que essa mãe saia da sala, tá bom? Então a mãe sai da sala e deixa a criança sozinha ali, sozinha. E aí essa criança ela entra em ansiedade de separação, tá? Na maioria das vezes, então, essa criança vai chorar, porque ela ficou sozinha ali naquela situação estranha depois de ter acontecido. E aí, então, a mãe retorna para a cena, depois de passado alguns segundos da criança chorando. A mãe volta para a cena e aí o observador vai verificar qual que é a reação do bebê. Se o bebê vai para o colo dessa mãe quando ele tá chorando e se ele rapidamente é acalmado, gente, não consigo falar essa palavra. Aí sim, a gente está falando de um bebê que tem apego seguro, né? Uma relação segura. Agora, se ele vai para o colo, evita o olhar, por exemplo, apego inseguro evitativo. Se ele olha, abraça, olha, bate na mãe, alguma coisa nesse sentido, está mostrando apegos inseguro ambivalente, percebe? Então, a gente consegue ir identificando também os tipos de apego seguro, inseguro, e se for inseguro, né? Qual dos tipos aí que talvez essa criança possa estar desenvolvendo com essa mãe. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making